Banco do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre essa empresa que é muito importante para a nossa história, vai continuar sendo durante um bom tempo, e todas as informações que eu trouxer para vocês hoje, eu sempre vou mostrar as fontes, tá bom? Esse site aqui é o site do RI, é o Banco do Brasil Relações com Investidores. Aqui você vai encontrar todas as informações pertinentes em relação à empresa, ao Banco do Brasil, principalmente direcionado, é claro, aos seus investidores. Quando você vai avaliar uma empresa dessas, eu acho fundamental olhar o formulário de referência, que basicamente ele é um manual de como é que funciona a empresa, qual que é a história, quais são os ativos e tudo mais. Eu abri aqui a última versão, né? Então aqui o ano base de 2020, ele foi feito ali para referência de 2021, e aqui você consegue ver informações sobre fatores de risco, a política de gerenciamento de risco. Você pode ter dar uma olhada nos ativos relevantes, as projeções, como é que funciona a questão da remuneração dos administradores, quais são os recursos humanos, enfim, o capital social, tudo que você precisa saber a priori, você vai ter aqui disponível nesse documento. Qual é o problema? Ele tem mais de 400 páginas. Então já é uma leitura mais densa, mais complicada, mas você não precisa ler de uma vez. Você pode ter um contato, depois outro, depois você vai em alguns pontos específicos e você vai se familiarizando com a empresa. Tá? O que eu queria trazer para vocês aqui? Ele fala um pouquinho sobre a fundação do banco, que foi feita ali no dia 12/10 de 1808. Tem até um histórico aqui, né, falando sobre como é que ela foi criada, tudo que ela passou, mas eu acho importante a gente deixar isso claro. É uma empresa que já tem mais de 210 anos. E ela foi a primeira empresa, é o nosso CNPJ 001 no Brasil. Então a gente precisa entender também como é que uma empresa ela existe há tanto tempo e como é que ela tem se comportado frente a tudo isso que aconteceu com ela. Resumidamente, aqui eu coloquei alguns eventos políticos e econômicos para que a gente tenha uma leve dimensão de quais desafios o Banco do Brasil teve que se ajustar para sobreviver e chegar até os dias atuais. Em 1808 nós éramos colônia, depois nós passamos a ser um império, depois tivemos um período de república, até tivemos uma experiência com a ditadura, né, na ditadura de 64. Vários conflitos internos, como a Revolução Pernambucana, a revolta da vacina, a revolta da Armada. Tivemos as revoluções federalistas, né, em várias regiões, no sul também, no norte, no nordeste. Tivemos guerras com os nossos vizinhos, Paraguai, a Argentina. Outras questões muito importantes que aconteceram nesse período foi em relação à participação na Primeira Guerra Mundial, a participação na Segunda Guerra Mundial. Tivemos um período de hiperinflação, escândalos governamentais, né, o mensalão, a pandemia da gripe H1N1. Então, vários e vários episódios muito importantes, impactantes e que com certeza essa instabilidade social, política e econômica fez com que grandes negócios tivessem o seu fim. Porém, o Banco do Brasil sobreviveu. E aqui eu gosto muito de falar sobre esse documento que você encontra no Bacen, no Banco Central, que é sobre um documento sobre o dinheiro no Brasil. Se a gente for pegar da década de 40 para cá, olha a instabilidade econômica que nós tivemos. Isso é apenas um exemplo, né? A quantidade de moedas que nós tivemos. Cruzeiro, Cruzeiro novo, depois Cruzeiro de novo, Cruzado, Cruzado novo, Cruzeiro novamente, Cruzeiro real e finalmente o real. E mesmo assim o Banco do Brasil esteve ali participante, esteve ali resiliente e sempre se adaptando. Então, quando a gente fala sobre essa questão de fintechs, de ser um banco muito grande, conservador, que está ficando para trás, que não consegue mais crescer, eu tenho lá minhas ressalvas, porque a experiência que esse banco acumulou ao longo de todos esses anos certamente faz dele uma empresa muito eficiente, no mínimo, muito adaptável ao que está acontecendo no nosso país. É tão adaptável que hoje mais de 90% das transações realizadas no Banco do Brasil são digitais. Esse documento aqui, ele é a apresentação do institucional do terceiro trimestre de 2021. E aqui ele traz alguns aspectos muito interessantes. Um deles é essa parte da tecnologia, em que o Banco do Brasil está sim com seus canais digitais,
ele tem assim um atendimento através de bot, né, através de automação, com um grau de resolutividade muito grande, acima de 90%. As reclamações no Bacen, né, no Banco Central, tiveram uma queda aí expressiva no período de um ano, de quase 40%, foi a menor quantidade da história. Então é sempre muito importante a gente entender até que ponto é um preconceito nosso, uma empresa ser estatal ou não, e entender se ela realmente está se adaptando bem a esse processo, a essa inovação tecnológica. O que eu vou mostrar agora não é um aspecto fundamental, mas é apenas um argumento acessório. Vamos comparar aqui como é que é a aceitação e a classificação dos usuários dos aplicativos do Banco do Brasil e do Nubank. Né? Já que o Nubank é o grande pioneiro, é um unicórnio nessa área de finanças, né, das fintechs. Vamos lá, o Banco do Brasil tem uma nota de 4,7 e mais de 2 milhões de avaliações. Isso na App Store. E o Nubank tem uma classificação de 4,8, ou seja, apenas um décimo a mais, e mais ou menos uns 360 mil avaliações. Percebemos aí que, né, o Banco do Brasil não está muito atrás. A gente vai ali no Google Play e percebemos que o Nubank tem ali o total de 1 milhão de avaliações, uma nota aí próxima a 4,7, enquanto o Banco do Brasil está com uma nota bem próxima. De novo, um décimo de diferença, com mais de 4 milhões de avaliações. E uma coisa muito interessante, sem querer, não foi nada proposital, percebam que aqui teve uma reclamação de um usuário e no mesmo dia o Banco do Brasil respondeu. Então eles estão antenados, eles estão se modernizando, eles estão sempre tentando ficar dentro dos grandes players do nosso contexto social, econômico e histórico, né, de uma maneira geral. Então, diante de tudo que foi exposto aqui, será realmente que o Banco do Brasil não é uma boa empresa a ser estudada, a ser avaliada como investimento, dado que ela já foi testada por mais de 200 anos e até hoje ela sobreviveu, e até hoje ela se adaptou e se modernizou? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com quem você acha que seria interessante. Até o próximo vídeo.